Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate, avaliando as manifestações que aconteceram neste domingo. Conosco o economista José de Lima Pereira e também Emanuel Júlio. Impeachment, o que nós podemos falar? É legal ou representa um oportunismo? Eu estudei direito, né? E do meu ponto de vista é totalmente legal, porque não tem nenhum fundamento para se chegar ao impeachment, como aconteceu no governo Collor, em 91, 92. Então nós tínhamos naquele momento um cenário totalmente diferente do que tem hoje. Então não adianta partir para a decisão de um impeachment agora se não tem o objeto de direito, que é um dado primordial numa ação jurídica qualquer. Então não adianta se montar um processo e não se ter o objeto do impeachment, processo de impeachment e não se ter o objeto, ou seja, uma causa fundamental para que isso venha a acontecer. Na verdade não tem nenhum processo, só uma vontade na cabeça de alguns. Né? Eu fico com a opinião do Lima e do um ex-ministro que falou ainda nessa segunda-feira, ontem, falou justamente sobre isso, né? Que não existe uma base legal que fundamente o impeachment da presidente Dilma. E eu sou terminantemente contra o impeachment. Eu sou a favor da manifestação. É preciso que o governo entenda que nós estamos insatisfeitos, que nós queremos uma mudança de trajeto na política econômica do Brasil, de comportamento e tudo mais. Mas assim, impeachment seria um retrocesso. Seria como nós voltarmos à cartilha que nós temos aprendido com a democracia. O impeachment tiraria dos pesos do PT e da presidente o encargo de ter que resolver o problema. Que eles criaram. Você imagina se sair, por não sei lá qual questão, sair esse governo entre outro. Até que o próximo governo tome pé da situação, né? Ajuste lá os processos, demanda muito tempo. E é outra turma, é outro time sedento por poder, sedento por corrupção. Esse governo vai ter que se readequar, vai ter que se reinventar, como dizem os economistas econômicos, porque a besteira quem fez foi eles vão ter que consertar. E tem como. Uma das medidas para se consertar, Lima, você que é economista e já conversou sobre isso em off, é justamente que a presidente ela não atacou o que deveria atacar, que era a inflação. Ela não apostou que o Brasil se envolveria numa nova inflação, e isso foi cruel. Nós temos sentido na pele a crudelidade dessa falta de ação. Veja só, tanto é verdade isso que na passagem de um governo para outro, ela foi e mudou o ministro. Esse muito mais incisivo, muito mais perspicaz de buscar justamente o ataque à inflação. É isso mesmo? É isso sim. O momento é de cautela e automaticamente ela optou pelo ajuste da economia. Agora, todo ajuste econômico, ele provoca automaticamente quebras. E quebras, quando se fala na economia, é no sentido de prejudicar a sociedade no aspecto do consumo, nas relações de oferta e consumo. Tanto do lado, olhando pelo lado de quem produz, que são os empresários, e do outro lado, somente, que é o lado mais fraco, que é o lado do consumidor. Então, sempre a corda arrebenta do lado mais fraco, que é do consumo. A economia interna depende muito também dessa questão da dívida interna, né, Lima? Sim. Por exemplo, os gastos públicos é um tipo de dívida que é administrado pelo governo. O governo Fernando Henrique, quando começou, ele assumiu o governo com 62 bilhões de dólares de dívida interna. Então nós tínhamos mais dívida externa. Então, quando o governo Fernando Henrique entregou o governo, em decorrência do projeto dele de privatização das empresas estatais, então automaticamente quando um país faz sua privatização, ele vende os ativos das empresas, mas ele fica com o passivo. Então essa dívida interna ele entregou com 660 bilhões de dólares. O governo Lula, ao entregar para o governo da Dilma, já entregou com 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E hoje a dívida está chegando em 1,8 trilhão de dólares. Então o governo não tem isso em caixa para pagar essa dívida. O que ele faz?
ele emite título da dívida pública para pagar e vai pagando os títulos que estão vencendo. Então, por exemplo, se tem 2 bilhões de títulos a vencer, ele emite 2,5 bilhões em títulos e vende para os bancos privados e os próprios bancos do próprio governo, no caso como o Banco do Brasil, principalmente. Então, os bancos compram esses títulos com 80%, com 90% do valor de face. O que é o valor de face? Um título que é 100, o governo deveria receber 100 vendendo esse título no mercado e pagando aí mais a taxa de juros básica 17, que é 13, mas geralmente pagar até 17% ao ano. Então, quando se trata de valor de face, o governo paga 80%, 90% do título e mais os juros. Então, automaticamente ele recebe 80 do valor que ele emitiu de 100. E quando vai pagar, ele paga 100 mais os juros. Então, e os bancos utilizam isso transferindo para o mercado financeiro de capitais. Quer dizer, o país não tem dívida externa, mas tem dívida interna muito grande. As mídias sociais também contribuíram muito para ajudar o povo a chegar, né, nas manifestações. Teve essa questão econômica, o desequilíbrio, a questão da corrupção, que era a vontade, a motivação, mas tinha que ter um canal, né, para se organizar. Você acha que as mídias sociais foram decisivas nesse processo? Foram fundamentais, foram decisivas, né? Não existe mais plano de marketing, por exemplo, essa é a sua área, que resista sem um trabalho de mídias sociais muito bem fundamentado. A comunicação hoje ganhou um espaço que nós diríamos fenomenal, e hoje a divulgação, a propagação, a irradiação de informação, nós vivemos hoje na era da informação. E saber usar esses canais de mídias, entre elas as mídias sociais, é fundamental. O que se viu nesse momento no Brasil, como tem acontecido no mundo, aconteceu no Egito recentemente, enfim, tem acontecido inclusive para a disseminação do ódio, por exemplo, lá com o Estado Islâmico, por exemplo, aqui no Brasil não foi diferente. E nessa manifestação, a articulação, porque os grupos vão se irradiando, né? Cada um vai criando um grupo que vai se alastrando, né? E isso é para o bem, infelizmente, isso é também para o mal, né? Desface muito trabalho, muita imagem através das mídias sociais também, mas para o bem, né? Como se viu recentemente nas manifestações, foi fundamental. Então, o que vai mudar com essas manifestações de domingo? Eu espero que ela sirva, né, como referência para um divisor, né, para o governo, para que ele implemente algumas mudanças que pode acontecer, né, com a implementação de algumas decisões no Congresso, no Senado, enfim. A nossa expectativa é que a oposição ganhe força e que ela ouça os clamores da população para que se incremente aquilo que foi pedido nas ruas. E não aquilo que, por exemplo, como se falou, né, ultimamente debateu-se sobre a questão, né, no Senado, sobre as passagens aéreas para os parentes de políticos, né? As esposas. A economia tem que começar pela classe política, por exemplo. Foi cancelada depois. Né? Então tem algumas coisas que tem que ser pontuais, tem que ser para agora. Senão não vai em frente, né? Professor Lima, e os ministros estão falando que vai vir um pacote agora aí de atitudes, de ações. Que pacotes provavelmente seriam esses? Por exemplo, seria ajuste fiscal, um pacote anticorrupção? O que o senhor acha que vai vir aí? Bem, o governo ele utiliza de instrumentos de política monetária para dar prosseguimento em sua política econômica. Dentre as quais tem política cambial, tem política monetária, tem políticas sociais. Tem diversas políticas. Então, eu creio que o país já é um país fechado, então nós não temos uma correlação como se tem no comércio exterior, numa economia aberta, onde o que vai pode vir, né? Você anda com as duas, como o comércio exterior é uma mão dupla, né? O que você vende, você pode comprar também. Você vende produto e compra tecnologia. Então você vende bens de capital então retoma com bens de capital. Então vende bens de consumo, compra bens de capital e nunca compra bens de consumo. Então, senão você deixa de gerar emprego. Então a tendência é o governo partir por políticas econômicas totalmente diferenciadas, dentre as quais, eu acho que no câmbio, o país tem que automaticamente valorizar um pouco mais sua moeda. A taxa de câmbio, ou seja, $1 para R$3, 3 para 1, essa paridade aí está muito alta. Essa só beneficia os exportadores.
Entretanto, os exportadores beneficiados pela Lei Candir não pagam impostos. Então, todo e qualquer tipo de imposto, desde o ISE, dos impostos do município, como o ISS, do Estado, como o ICMS, e principalmente os impostos federais, todos são isentos de quem exporta. Então, se nós temos uma taxa de câmbio totalmente favorável, então automaticamente para o importador lá fora, ele compra os mesmos produtos pagando menos por causa da nossa taxa de câmbio. Então, esse é um ponto que com certeza deve mudar. A outra questão são, olhando para o lado do transporte, como é um segmento significativo para a economia brasileira, principalmente que cerca de 60% da produção brasileira anda sobre rodas, então isso é com certeza absoluta. O governo tem que tomar uma iniciativa com decisões ponderadas do ponto de vista econômico, beneficiando quem transporta. Agora, a outra questão são políticas sociais. Ao meu ver, se debateu muito nos últimos meses a questão dos gastos públicos, o corte nos gastos públicos em todo o segmento da economia, exceto no segmento social. Aí entra a questão da Bolsa Família, entra a questão de outros benefícios da Previdência, outros benefícios sociais. Esses não sofreram redução, muito pelo contrário. Se você pega o orçamento pela transparência, todo o orçamento do Ministério da Ação Social, a gente verifica que houve aumento do orçamento. Então, com certeza, isso o governo deve tomar uma iniciativa de, pelo menos, manter o que estava e não aumentar como está aumentando agora. Reavaliar, né? Reavaliar. A outra questão, isso é na cara, um país que quer crescer, ele tem que investir em conhecimento. E o Ministério da Educação, o governo acabou de cortar verba para o Ministério da Educação, automaticamente reduzindo a possibilidade de muita gente, a nível de Brasil, chegar naquele seu objetivo que é formar e ter uma profissão, principalmente levando em consideração o lado técnico, o lado da produção, o lado da administração e principalmente também os outros segmentos das áreas de conhecimento.